Ok, estamos online. Deixa eu checar aqui no Facebook. Se está ok. Ok. Pronto. Agora vai estar no público. Bem, pessoal, tudo bem? Vamos começando aqui a nossa live de hoje, no sábado, né? Conseguimos aqui um acesso na agenda do Gregório Grisa, que é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O Gregório, para apresentá-lo aqui para vocês, ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização em Psicopedagogia, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem doutorado em Políticas Públicas pela Universidade de Aveiro, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez o pós-doutorado. O Gregório, ele tem uma característica muito interessante, porque ele tem uma inserção nas mídias sociais, dentro dos temas ligados à educação, sobretudo, que é os que eu acompanho mais, e uma característica que diferencia muito essa inserção é que ele procura pautar as suas falas, as suas colocações com base em dados, com base em evidências, o que já diferencia muito do debate mais, vamos dizer assim, ideológico ou polarizado que a gente tem vivido muito nesses últimos tempos aqui no Brasil. Então, Gregório, muito obrigado pela tua disponibilidade, por participar aqui do Conversa CIEP. O CIEP é uma entidade que nós criamos aqui, que tem por objetivo levar essa ideia de que as políticas públicas devem ser baseadas em evidências, têm que ser avaliadas, têm que ser bem elaboradas, e tem por foco a área de educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, vamos começando. A primeira questão, Gregória, é possível a gente debater a esfera pública com base em dados e evidências nesse momento conturbado? Como é que é a tua experiência? Você acha que é bem sucedida essa inserção, essa intervenção no debate público? Bom, Jonathan, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Peço desculpas por ter tanto tempo demorado para a gente conseguir, né? Faz um tempo que a gente está conversando para bater esse papo. E que bom que conseguimos agora. De antemão também dizer da minha admiração pelo teu trabalho, pelo trabalho do CIEP. Eu acho que é uma iniciativa fundamental nos tempos de hoje, né? E sobre essa primeira pergunta, a ideia de você trazer elementos empíricos, enfim, evidências e dados para o debate público, me parece que é urgente e encontra nessa conjuntura atual vamos dizer assim, um contexto em que é quase uma proteção política, vamos dizer assim. Porque se a gente não tiver um patamar mínimo de alguns consensos do que é o dado concreto, do que é o dado referência mínima, e tudo valer, do ponto de vista da opinião, né? A educação é uma área em que a opinião parece ser muito aceita, porque a educação faz parte da vida de todo mundo, é algo muito intuitivo, é algo muito ligado à experiência de pais, de vizinhos, de servidores, de quem lida com criança. Então, é natural que, por ser uma seara, vamos dizer assim, dialógica por excelência, né, ela aceita qualquer tipo de opinião. Porém, a gente tem visto no período recente o quão perigoso vamos dizer assim, aceitar qualquer coisa, né? Conceber que a educação pode ser conduzida ou gerida apenas por anseios morais, por vontades, como ocorre recentemente, disciplinares, né? No sentido de basta a gente disciplinar os alunos que nós vamos conseguir fazer uma revolução no país, ou por anseios puramente legislativos,
puramente curriculares, isso é um pouco ingênuo, porque a educação é uma composição infinitamente complexa de fatores, né, e de variáveis, que se você não trabalha com algum colchão mais maduro, mais estabelecido de evidências, você corre o risco de ficar dando chute. E a história um pouco da gestão educacional brasileira, em todas as esferas, é um pouco de chutar, errar, descontinuidades, o que, aí já reivindicando, né, o que a evidência mostra que é um grave problema a descontinuidade de gestão, né, na área da educação, porque você tem rupturas que sinalizam para uma troca muito, às vezes, aguda, distante de percepções, de própria noção de política pública, né? E eu acho que o fato de se inserir nas redes sociais também é algo positivo na medida que sai um pouco da academia, né? A gente tem na universidade a cultura de, enfim, ser avaliado pelos pares, de expor a nossa produção, expor nossos insights, vamos dizer assim, para os pares, mas a sociedade pouco consome isso, né? A sociedade não tem muito acesso à linguagem e nem ao pormenor dos dados, enfim. E quando fala em educação, imagina, você sabe bem, né? A dimensão orçamentária é muito árida, né? Ela é muito detalhada. A própria dimensão legislativa, a questão de ser tripartite, né? Os 3 entes, isso você tem que ter uma noção legislativa muito, muito clara. Então, não é um diálogo fácil para toda a população. Então, quando você entra na rede social e tenta, de alguma forma, ampliar o alcance dessas questões, eu acho que é um papel importante e que dezenas de pessoas cumprem, você, eu e mais tantos outros profissionais, né? Centenas, né? Um aspecto interessante, Gregório, que eu conversei com o Paulo Almeida, lá do Instituto Questão de Ciência, e ele chamava a atenção justamente para isso, que nós que temos essa ação, essa atividade, precisamos cada vez mais intervir, não ter medo de participar do debate político, do processo legislativo, de discutir mais questões ligadas ao orçamento, que eu percebo que é algo que muita gente na academia rejeita, né, inclusive de estudar como área de interesse, né, são poucos, né. Melhoramos bastante. Hoje já existe uma associação brasileira de financiamento da educação, já algo muito recente, né? Mas ainda são movimentos localizados, né? Localizados, exatamente. Hoje você tem, isso tem que ficar claro para quem é da educação, você tem um protagonismo na parte avaliativa e desse tipo de estudo hoje das organizações não governamentais, por vezes maior do que da academia, né? São as entidades do terceiro setor que estão pautando política pública, questão legislativa, né? O contato direto com escolas, com redes. E aí eu não entro no mérito de principiológico do que isso representa. Estou dizendo que há um protagonismo, sim, porque essas entidades estão produzindo bons materiais, bons diagnósticos e mergulham nesse tipo de tema que a área da educação não tem priorizado tanto, como tu disseste, né? E esse fato, né, nos leva à compreensão, as ferramentas, os instrumentos para compreender essa gestão do Ministério da Educação no governo Bolsonaro, né? Nós começamos em 2019 com o Vélez, né? O Ricardo Vélez é um cara um pouco muito distante dos debates dessa área, né, pensando a educação do ponto de vista nacional, e chegamos ao segundo ministro, num curto espaço de tempo, né, de governo, que foi o Abraham Weintraub, e agora estamos aí no vácuo, né, não sabemos quem será o próximo, são muitas especulações, mas é uma característica, né, desse
desse governo? Como você vê essa instabilidade? Isso afeta as políticas educacionais ou realmente não há um projeto para a educação no governo Bolsonaro? Bom, a instabilidade afeta sem sombra de dúvidas, assim, ela afeta uma cadeia complexa, né, tripartite e interdependente da educação brasileira como um todo, né? Já que o tema da nossa conversa ficou a gestão do MEC, né, e nós temos a queda do ministro recente, eu acho que é uma oportunidade para a gente olhar um pouco para esse 1 ano e meio, né? Então tem exatos 1 ano e meio aí de gestão do governo Bolsonaro, em que, como você bem introduziu, o MEC iniciou com uma figura bastante ligada ao que tem se convencionado chamar ala ideológica do governo, né? ou uma ala mais olavista, e eu digo aqui o termo olavista quase como um tema já da ciência política mesmo, porque ela vai ter que se debruçar e já se debruça sobre essa influência do pensamento olavista no governo, né? Então, foi um ministro que durou muito pouco, mas que claramente ele não tinha, vamos dizer assim, ciência do tamanho e da complexidade que significa o MEC, né? Que é a pasta do ponto de vista tanto orçamentário quanto do ponto de vista da articulação que se tem que fazer. Eu acho que é a pasta mais complexa. E por que eu digo isso? Porque na saúde, o SUS, do ponto de vista da gestão, está muito mais consolidado, né? Infinitamente mais consolidado. O SUS tem um desenho em que a participação dos municípios e dos estados está mais cristalizada, está mais madura. A educação não. A educação, pelo contrário, grita por articulação e por coordenação desde a Constituição de 88. Né? Faz mais de 30 anos que a gente não conseguiu, apesar dos avanços em outras instâncias na educação, a gente não conseguiu nessa área da articulação amadurecer como a saúde. Então, dito isso, o primeiro-ministro foi muito rápido e o segundo-ministro manteve o perfil da ala mais ligada ao Olavo de Carvalho, enfim, mas tinha um perfil também da área econômica calcado muito na lógica de Paulo Guedes, né, na compreensão de Estado de Paulo Guedes. Então, da mesma forma do primeiro, claramente, e a população brasileira agora tem esse diagnóstico mais preciso, né, o ministro Weintraub não conhecia também, não tinha mínima noção de como funcionava o MEC e nem quais eram os requisitos para ser ministro. Né? Então, de começo, digamos assim, de antemão, é importante dizer que foram colocadas pessoas e equipes, por consequência, que não tinham a magnitude do desafio presentes, não tinham essa noção. Mas como a área da educação parece ser uma área muito cara, né, para a família Bolsonaro e para os seus próximos, tendo em vista que, inclusive, o filho do deputado, do presidente, já falou mais de uma vez de que é através da educação que eles promoveriam o que ele chama de guerra cultural ou algo do gênero, né? Então eles têm na educação algo muito forte, né? Muito presente. Daí vem, inclusive, meu pessimismo em relação à nova nomeação do MEC. Mas para fazer um mapeamento bem rápido, né? A gente tira essa primeira parte do Vélez, que realmente foi muito rápida e não conseguiu apresentar nada nem verbalmente, nem não conseguiu fazer nada, né? O Weintraub chega com uma filosofia e com uma equipe muito calcada nas experiências no mercado financeiro que ele tinha, né? No setor financeiro, de trazer uma espécie de turma de, vamos dizer assim, CEOs para o MEC, né? Como se fosse CEOs de empresa para o MEC, com uma lógica muito carregada, né, de redução do papel do MEC e ampliação do ponto de vista público e ampliação do papel das parcerias com o setor privado e inclusive a presença do setor privado na gestão das universidades, dos institutos, que é o que ficou traduzido na primeira versão do Futurice. Né? Se você bem lembra, o primeiro programa apresentado, inclusive com
com aquela estética toda do Vale do Silício, né? Quem foi na apresentação do Futurice em Brasília viu que tinha toda uma lógica ligada a uma estética da inovação, que é uma coisa muito importante, mas que foi cooptado nessa noção de inovação, de empreendedorismo, que infelizmente foi muito cooptada por essa ala mais, vamos dizer, privatista, né, do governo e da sociedade como um todo. Então, você traz um conjunto de economistas, a imensa maioria dos secretários eram economistas, faz um programa que no começo, falando um pouco do Futurice agora, era flagrantemente inconstitucional, na medida que retirava da universidade a gestão primária das suas ações finalísticas, quais sejam extensão, ensino e pesquisa, né? São as finalísticas da universidade que têm autonomia constitucional para geri-la. Então, a primeira proposta nem chegou aí para o Congresso, né? Era muito desqualificada legislativamente. Eu escrevi bastante sobre isso. Depois, o pessoal que está ouvindo agora ou está ouvindo depois pode me consultar. Tem texto, enfim, vários. Tem no Meu País, tem no Valor Econômico, no Intercept, só trabalhando sobre o Futurice. Então, era um programa muito ruim. Essa aqui é a questão. Então, aí, vamos dizer, com essa derrota, que o programa não foi muito para frente, foi se mudando. E agora, recentemente, ele teve uma nova versão em que quem conhece os bastidores sabe que não foi mais o MEC que fez essa nova versão. Teve uma ajuda muito grande da Procuradoria Federal, né, do setor jurídico do governo e do setor jurídico de todas as autarquias. Muitos procuradores de universidades participaram ali do texto, e esse é o texto que chega agora já na saída do ministro para o Congresso, né? Você tem a ideia da carteira digital, não sei se você lembra, né? A ID, né? Uma ideia que foi por medida provisória, né? Que caducou, né? Isso. E uma medida provisória também foi lançada sobre a escolha dos gestores no ano passado, que também caducou, né? Nesses dois exemplos, eu já, digamos, saliento a dificuldade de relacionamento do ministro com o Congresso, né? Quando você manda, aliás, edita MPs que o Congresso não dá a mínima bola, né? O Congresso não no caso até dos reitores, da segunda versão dos reitores recente, o Congresso devolveu, inclusive, que é algo raríssimo de acontecer. Então, nesses exemplos, você já tem a noção de como a gestão do MEC estava em atrito constante com o Congresso Nacional, inclusive com o presidente da Câmara de modo flagrante, né? Então, isso, eu nunca tinha visto, a propósito dessa tua lembrança, nunca tinha visto um presidente da Câmara ser tão, assim, assertivo, né, contra... recusar o diálogo, né? Porque você tem um exemplo extremo do Cid Gomes, quando foi ministro da Educação, né? Que ele, naquela Câmara, entrou de frente com o presidente, né? Esse dia mesmo saiu do ministério. Mas o Abraham é muito pior, porque era um crescente, né, de recusa ao diálogo pela incapacidade dele de tratar politicamente, de se relacionar politicamente à frente da pasta, que demanda inúmeros projetos de lei, né? Esses exemplos, as medidas provisórias que caducaram, o Futurice que foi encaminhado agora, mas não recebeu qualquer atenção. Tem outros programas também, a Educação Conectada tem um projeto, mas que não foi proposto por ele, o projeto já está... Mas é uma desarticulação assim, flagrante, né? Esse exemplo do Conectado é importante também você salientar, realmente, porque não foi necessariamente feito por ele, né? Mas foi na gestão agora dele que foi anunciado. Enfim, até a gente pode falar um pouquinho depois, se você quiser, sobre esses programas específicos, que eu acho que é interessante as pessoas conhecerem, mas, sem dúvida, você tem aí um crescente de atrito em que o Congresso, ao meu ver, acabou decidindo o seguinte: qual é a ficha que caiu, né? É inviável o diálogo. Ele notou que é inviável. Tanto é que o Congresso, ou boa parte dele, né, batalha pela queda do ministro há um bom tempo, né?
o presidente da Câmara batalha por isso há um bom tempo, porque ele viu ali a representação da é inviável o diálogo, né? Na medida que isso foi, digamos, se desgastando ao extremo, não tinha como não cair. Claro que a questão do Supremo influencia, claro que as polêmicas diárias influenciam, e aí isso me remete àquela tua primeira pergunta. Isso tudo é um desastre para a educação do país, né? Para milhões de estudantes, para milhares de escolas, milhares de servidores que precisam que o MEC represente uma coordenação, uma articulação, que tenha um norte. Agora que a gente pode conversar um pouquinho sobre a pandemia, isso ficou evidente, né? Porque na medida que não há, você primeiro deixa os entes federados, os secretários estaduais e municipais, no vácuo, né? Você deixa a deriva, na medida em que façam como vocês quiserem, até porque eu sou contra distanciamento, por mim as aulas tinham que estar acontecendo, né? Numa postura antirrepublicana, como definiu o ministro Barroso do Supremo no Roda Viva, uma postura de civilidade incompleta, né? Falta chegar na civilização do ponto de vista desses atores mais extremados, como o ministro Weintraub. Não se chegou ao mínimo. E eu acho que é isso que é a leitura do Congresso, né? Como não há condição mínima de debater, tanto é que não é só o Congresso. Se você reparar na posição do Todos pela Educação, na posição da campanha, na posição de outros atores, né, que como o Concede, a Undime, que são obrigados a dialogar com o MEC, todos esses atores, uma postura muito receosa, muito retraída, na medida em que identificaram que não havia possibilidade de diálogo. E nós conversávamos subiu tua imagem, voltou. Nós conversávamos sobre a tua inserção nas mídias sociais, e eu lembrei agora que, no caso, nós estamos dando um exemplo virtuoso, né, de relação do professor, do intelectual, nesse debate público. E o ministro que saiu, ele é um exemplo negativo, porque ele, como autoridade pública, uma das marcas que ele deixa na sua passagem como ministro foi a falta de decoro nas redes sociais. A falta de entender que ele é uma autoridade pública e que, mesmo o seu espaço privado ali, está sujeito a um escrutínio público, né? E ele adotava um comportamento de comediante, às vezes, no tratamento de temas tão importantes como esse que você mencionou, da pandemia, né? Justamente, inclusive você tem um artigo que você escreveu sobre, com sugestões, com indicativos de como poderíamos enfrentar essa situação do fechamento de escolas, da falta de aulas presenciais, através da educação à distância, da educação remota, mas que isso demandaria a construção de uma articulação com estados e municípios, e que o MEC tem que coordenar esse papel. Mas o ministro que tem esse comportamento, que briga com o Congresso, e que entra numa posição de confronto direto com o judiciário, né, que é no Supremo, então ele, vamos dizer assim, combinou aí uma espécie de tempestade perfeita, né, uma categoria muito usada na ciência política. Sim. Todo mundo, inclusive a sociedade civil organizada, ele se inviabiliza, né? Ele se inviabilizou. E aí a premissa importa, como eu disse antes. Na verdade, para o núcleo duro do governo, as escolas tinham que estar abertas. As crianças tinham que estar na escola, né? Mesmo nesse período tão duro do Brasil vive há pelo menos 3 meses. A intensidade é diferente por região, claro, mas é um período muito duro, muito grave, né? Você ter uma morte por minuto não é nada, é uma coisa que o gestor público deve estar absolutamente envolvido, né? Pensando alternativas, e não é o caso, né? Então, desde essa dimensão do decoro que tu menciona,
que você é servidor público, né? Eu sou servidor público, eu tenho um conjunto de normas que eu tenho que atender, e uma delas é a noção de respeito público, de probidade no trato, de seriedade, né? Então, aqui não tem nada a ver com aquele debate do politicamente correto ou algo que o valha. Aqui nós estamos dizendo de pessoas que são pagas por dinheiro público, né? E que são responsáveis pela condução de políticas no Brasil. Né? Então, não se trata disso. E o ministro, na pandemia, ele não só desdenhou, em comunhão com o presidente do fenômeno, como ele deixou de fazer questões básicas. Então, no Brasil, isso vale para o ministro e vale para o governo federal, a gente deixou de fazer coisas que qualquer governante razoável faria. Qualquer partido, qualquer inclinação ideológica, nós deixamos de fazer coisas básicas. Então, uma pandemia acomete o Brasil. Mais de 40 milhões de alunos estão sem aula. Né? Você tem que formar um gabinete de crise, né, com todos os entes, tripartite. Você tem que ter uma ação muito ágil em relação às telecomunicações para justamente pensar a questão dos pacotes de dados, com o setor privado para pensar em insumos de mediação tecnológica. Você tem que ter, de antemão, um diálogo com o Congresso para... Primeiro, né, que eu já tenho falado tanto, primeiro para dar conta do Fundeb, que encerra esse ano. Então você tem que... O governo, o ministro da Educação não deu bola para o Fundeb, que é o principal fundo de financiamento de toda a educação básica, que no momento de pandemia deveria ser algo fortalecido no Congresso. Né? O Fundeb, ele, se for aprovado para vigorar permanentemente, deve também pensar sobre a retomada, as demandas financeiras da retomada das atividades, a demanda financeira para 2021, por exemplo, né? Porque o que se tem calculado aí é de 2 a 3 bilhões de demandas extraordinárias, com insumos, material de proteção pessoal, com produtos, né, que vão desde álcool gel, luvas, e não está na rúbrica escolar isso. Tem que vir de algum lugar esse recurso. Então, não teve uma espécie de auxílio emergencial pensado pelo MEC para enviar ao Congresso para as redes de ensino. O próprio repasse para os estados que o Congresso aprovou não está vinculando da mesma forma que a Constituição vincula os recursos da educação. Não está definido isso. Ou seja, os governadores vão meio que gastar conforme for, né? E a gente sabe o que vai ser. Vai pagar previdência, vai pagar aposentado, vai pagar folha em muitos estados, não em todos, né? Mas vai pagar folha. O que é curioso, isso que você está colocando aqui para nós, é que o ministro é da área de economia, né? Veio do Ministério da Economia, né? Antes estava lá na equipe do Paulo Guedes, mas no tocante ao orçamento do Ministério e a esse debate do financiamento da educação, ele foi ausente. Inclusive, você tem um dado recente, né, sobre o orçamento do MEC. A nossa impressão é que o Ministério cresceu, mas em desprestígio, porque o financiamento foi muito abalado. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem aí, claro, da recessão de 2015 para cá, a gente tem quedas, né? Falando do ponto de vista real, ou seja, corrigido, né? Quando a gente vai corrigindo pela inflação, esses valores, a gente tem quedas. E, em especial, nesse último ano, 2019 para 2020, uma queda bem acentuada e uma nova forma também de organizar o orçamento do MEC, que deixou uma parcela, né, uma porcentagem, cerca de 25%, condicionada a uma aprovação legislativa. Então, tu tem o orçamento da pasta, que já está dotado, e uma parte ainda que o Congresso vai deliberar para entrar na pasta. Então, tem esses detalhes que são novidades recentes. Mas, no geral, nós temos mais alunos, mais servidores, mais demandas, mais terceirizados, mais cursos, mais projetos, mais tudo, se nós quiser seguir falando aqui.
e menos dinheiro. Então, quando a gente olha só para as despesas discricionárias, que são aquelas que não estão ligadas a salários, a previdência, e que são as obrigatórias, né? Só, digamos, as discricionárias são aquelas em que o gestor tem alguma margem de manusear, né? Quando a gente olha para o MEC, a gente tem a mesma verba no ano passado que se tinha em 2010. Né? Tem o mesmo valor de 2010, de 10 anos atrás. 10 anos. Como eu te disse, com muito mais demandas de gastos, né? com correções, por exemplo, nos produtos, nos insumos, né? As pessoas, claro, que não convivem em universidade ou às vezes não chegaram ainda na universidade, às vezes não tem noção da proporção, da ordem de grandeza do que se gasta. Eu trabalho no Instituto Federal, em que a gente tem que comprar e fazer pregão para remédio para animal, porque nós temos uma estação experimental enorme, onde todos os cursos da áreas agrícolas estão lá, e remédios para animais, por exemplo, o trabalho dos veterinários, eles não ficam estagnados por 10 anos, esses preços aumentam, né? Tudo isso aumenta. Eu estou dando um exemplo muito pequenininho agora, né? Fora tudo que envolve laboratório e envolve investimento de capital que praticamente no governo acabou e na educação acabou mais ainda, né? Então, se você precisa construir alguma coisa, né, que seria um investimento novo, isso é óbvio que muitas instituições têm muito para ajustar, para construir campos em implantação, campos que precisam de prédio, de laboratório, de sala de aula, de adequação dos famosos os PPCs, né? Agora não sei se estou dizendo a sigla certa, que são as questões de acessibilidade, que demandam obras e que têm que ser cumpridas porque estão na lei, né? Então não é uma coisa que o gestor, não, hoje, esse ano eu não vou fazer nada disso e as pessoas com deficiência podem ficar lá fora. Não, isso é lei, tem que ser construído, tem que ser feito, né? Então é uma demanda que só aumenta enquanto os recursos só decaem, né? Isso é muito grave. Você vê um retrocesso de 10 anos no orçamento, enquanto houve uma expansão, né, das universidades e estudos federais, e aí nos remete a essa relação difícil que a atual esse governo, né, no MEC, estabeleceu com as universidades e os institutos federais, porque nós temos vários episódios, né, que apontam para uma relação de conflito quase permanente, né, de não compreender isso que você acabou de explicar aqui para nós, a complexidade que é manter uma instituição de educação técnica ou de educação superior, que não é só inaugurar, a obra em si já tem a sua complexidade, né? Mas manter isso exige um recurso muito grande. Como é que você vê essa relação universidade, institutos federais e o Ministério da Educação? Como você disse, o processo de expansão ele foi significativo realmente, né? Os institutos fizeram há pouco 10 anos da sua rede, então, lá da lei de 2008, que passa a vigorar só em 2009, nós temos 10 anos de uma rede que se expande de maneira muito significativa, né? Atingindo hoje mais de 600 municípios e unidades, aí são 38 institutos, 2 Cefetes, né? Mais de 60 universidades que também houve uma expansão bem significativa. Historicamente, qualquer que seja o partido ou a inclinação do ministro, é o básico, vamos dizer assim, é o elementar, que o gestor do MEC, o secretário da SISU, né, da Secretaria Superior, ou da CETEC, na área tecnológica, eles têm um contato orgânico, permanente, com aquelas instâncias que representam essas instituições. No caso dos institutos, o CONIF, que é o órgão dos reitores dos institutos, o colegiado, né? E no caso das universidades, a ANDIFES, então, que congrega os reitores das universidades, né? Esses dois órgãos passaram basicamente correndo atrás de informações nesse último ano e meio, correndo atrás de informação, respondendo ações e medidas do MEC, respondendo declarações do MEC, né, que vão desde
plantação de maconha nas universidades até o Futurice. E quando eu digo relacionamento orgânico do gestor, eu não estou dizendo que o ministro tem que chegar e dizer aqui, ó, reitores, ou chegar para os sindicatos, para os servidores, para todas as associações que representam esses atores, está aqui meu projeto, agora eu vou fazer isso. Não. Relação orgânica é pressupor que os atores irão construir junto à política pública, já que eles implementam numa cadeia muito complexa. O reitor, ele está num organograma, na instituição, óbvio, acima, mas ele depende muito dos pró-reitores, dos adjuntos, dos coordenadores de unidade, dos coordenadores de curso, e é lá o coordenador de curso que vai executar a política em relação aos alunos. Então, olha a cadeia que é uma cadeia, e se o pró-reitor, né, os fóruns de pró-reitores de extensão, pesquisa, o fórum de pró-reitor de graduação, de ensino, não participarem da elaboração da política, e pior, forem alijados desse processo, do ponto de vista, inclusive, político, dizendo que não, lá é tudo doutrinado, as universidades é só essa tese, né, um tanto conspiratória, que lá é só comunista e algo que o valha, é claro que o servidor vai ter uma recepção para esse projeto muito negativa, muito negativa. E se ele é o responsável por implementar, ele e toda essa cadeia que eu descrevi, essa política não vai dar certo. E por isso que política pública, o nome já diz, olha qual é a primeira palavra, né? É política pública, que, como a gente conversou no começo, tem que ser baseada nas melhores evidências, nos melhores dados, nos melhores prognósticos e diagnósticos. Mas isso é um meio. Como eu disse antes, a evidência é um colchão de segurança para você errar menos. Não quer dizer que você não vai errar. Agora, a construção, a deliberação, a implementação são etapas construídas na política. É política pública, é na articulação do gestor e dos entes. Então, a relação com as universidades do Ministério até hoje foi de imprevisibilidade total, tanto do ponto de vista do orçamento, você vai bem lembrar dos processos de contingenciamento do ano passado, né, que hoje sabemos já está causando um problema bem grande, na medida em que saiu o relatório agora, essa semana, da execução bianual do orçamento, que o Todos para a Educação realiza, e nós estamos vendo que boa parte do pagamento que está sendo feito esse ano são de RAP, que a gente chama que é restos a pagar de anos anteriores. E os restos a pagar... Oi? Está pagando dívida. Coisas que foram empenhadas no ano passado, né? E esse restos a pagar, na sua maioria, é de 2019. Portanto, fruto de uma certa incapacidade de gestão de executar esse orçamento. Entre outras coisas, e eu escrevi em alguns lugares sobre isso, em algumas entrevistas eu falei, quando você contingencia de maneira aguda, né, de março até outubro, novembro, por exemplo, e depois chega em outubro, novembro e libera a parte que falta, como o ministro fez ao usar aquele óculos, né, que é um meme na internet, ele liberou ou descontingenciou, colocou o óculos dizendo que agora estava tudo bem. O que acontece quando você tem um mês, 15 dias para empenhar? Você tem um volume que estava dotado para empenhar, mas você não tem planejado, do ponto de vista da sua instituição, um melhor uso para aquele recurso, porque você replanejou tudo em função do contingenciamento. Você revisou seus eventos, você revisou seus investimentos, você revisou toda a lógica de fomento, de pesquisa, extensão, ensino. Como você revisou, você só empenhou aquilo que estava permitido. Por quê? Porque há uma incerteza. Você não sabe se vai descontingenciar. Quando descontingencia, você corre o risco de má implementação do recurso, um empenho aligerado, um empenho mal feito e um empenho que fica para o resto, em restos a pagar, porque você não conseguiu executar no ano. Então o MEC está agora colhendo o que plantou do ponto de vista da incompetência da execução do recurso de 2019, porque preferiu
ficar imerso a polêmicas, ao invés de se deter na execução do orçamento que estava previsto, né? E a gente tem sempre pago, né, ou executado o orçamento menor do que aquele que está dotado na lei orçamentária. Então, via de regra, o contingenciamento leva a isso, a essa desorganização da gestão local. Então, a relação não só não é boa, como ela é prejudicial para as políticas que os institutos, as universidades irão adotar. Isso vale para a CAPES. Vocês vão também lembrar das polêmicas envolvendo as bolsas da CAPES, né? E vale para o CNPq de alguma forma também, que acabou de cancelar a divulgação de um edital ontem, salvo engano. Então, do ponto de vista orçamentário, você tem a confluência de uma visão conspiratória, polemicista, com uma execução técnica de baixíssima governança, de baixíssima capacidade técnica, e isso, para a educação brasileira, é um desastre, né? É uma dimensão que nós combinamos também de tratar, né, dentro dessa inabilidade, né, dessa conflituosidade permanente, né, do Ministério, e essa incapacidade técnica flagrante, aí, como você bem expôs para nós. Nós temos exemplos dos programas que o Ministério lançou, a gente já falou do Futurice, né? Mas vamos falar mais um pouco sobre, acho que o Educação Conectada, acho que vale a pena a gente explorar um pouco, mas a minha impressão, eu queria te ouvir, é que os programas têm sido feitos lançados, né, com pompa e circunstância, a exemplo do lançamento do Futurice, mas uma despreocupação muito grande com a consistência do programa, a formulação do programa, enfim. Como você vê, o Educação Conectada, para quem está nos assistindo, ele resolve enfrentar o problema do acesso à internet nas escolas públicas brasileiras. Como você vê esse programa, Gregório? Bom, especificamente esse programa prevê, então, salvo engano, um pouquinho mais de 200 milhões de reais para esse ano, para garantir acesso, que eles chamam de acesso de alta qualidade, né, para as escolas brasileiras, que a gente bem sabe, e em função dos dados do censo e várias pesquisas da Unesco sobre isso, que muitas escolas têm muita dificuldade de acesso à internet. E aqui há uma diferenciação importante entre o acesso administrativo da escola, ou seja, a secretaria tem internet, né, para responder seus e-mails, né, e o acesso à internet como um recurso pedagógico que alcance os alunos, e todos os alunos. O que demanda, vamos dizer assim, laboratórios, os insumos tecnológicos que envolvem notebook, tablet e outros, para que os alunos possam consumir essa internet em caráter pedagógico. Então, são coisas bem diferentes, né? O programa, óbvio, ele o espírito é absolutamente urgente, e a pandemia está demonstrando isso, e eu acho que há uma guinada de percepção da própria sociedade em relação ao acesso à internet, na medida em que, se antes nós concebíamos o acesso à internet como um serviço, né, que só vai ser consumido por aqueles que podem pagar a mensalidade de um Wi-Fi, de uma tele, né, para um direito que deve ser garantido, em especial para os estudantes, como uma forma suplementar de ensino também. Então, nota que é uma chave que precisa virar na sociedade. Se eu entendo como serviço que só tem acesso quem pode pagar, eu concebo como uma mercadoria passível da distribuição do mercado e da livre concorrência. E, bom, se você tem dinheiro, sorte sua, consome internet. Se você não tem, infelizmente, é um resultado da forma de organização do capitalismo, né? É assim, o capitalismo ele distribui seus bens conforme a capacidade que os sujeitos têm de os acessar, né? Bom, se a gente muda a concepção para um direito,
acesso a computador em casa e a internet como um direito, aí o poder público tem que entrar na história para garantir. Porque se for um direito, é papel das redes de ensino, do MEC, óbvio, também das redes de ensino, incluir no orçamento condições para garantir esse acesso. E o programa do Educação Conectada, ele, em tese, tem essa premissa. Mas ele hoje tem na sua execução os mesmos problemas que eu acabei de descrever antes, que são os problemas políticos da implementação, né? Imagine você, um ministério com atrito com algumas redes, com alguns governadores, com alguns prefeitos, com alguns secretários, né? Como é que vai ser a implementação lá na ponta, nas escolas? Esse programa, salvo engano, mas eu acho que sim, ele é operacionalizado através do FNDE pelo o programa Dinheiro Direto na Escola, não é? Então, mesmo para ele ser implementado, você vai ter que garantir infraestrutura para desde de roteadores e equipamentos que façam com que a internet seja consumida, como eu falei antes, os computadores, que transcendem a vontade do diretor escolar. O diretor escolar não tem rubrica para comprar computador, para comprar roteador, para comprar modem, para garantir que as instalações. Então, boa parte do recurso, ao que me parece, são para garantir as instalações, né? Porque é por satélite, enfim, para que essa internet seja consumida. Hoje, o cenário atual é de pouca transparência sobre a execução disso, né? Até está um pouco salientada essa dimensão da transparência nesse relatório que recém foi publicado da comissão externa da Câmara Federal sobre o MEC, né? A Câmara montou uma comissão de avaliação externa do MEC, que nesse relatório foca muito na pandemia, mas salienta que há muito pouca transparência da execução dos programas implementados. Aí nós podemos falar também dos Novos Caminhos, né? Que é um programa ligado à educação técnica, que pretende expandir a educação técnica no formato de EAD, e também não tem uma execução clara, ou seja, não há relatórios mensais, bimensais ou semestrais disso ainda. Pelo menos não que eu conheça, viu, Jonathan? Eu posso estar fazendo alguma injustiça aqui, mas eu não conheço relatórios de execução, porque são programas que me parece estão no começo ainda, né? Salvo engano, Novos Caminhos previa algo em torno de 60 milhões para esse ano para a oferta EAD, que é outro assunto muito, vamos dizer assim, confusamente debatido hoje em dia. Quem me conhece mais de perto, me acompanha, sabe que eu sou um crítico bastante contumaz da ideia da oferta regular de ensino à distância para algumas modalidades de ensino, ok? Então, antes da pandemia, quando nós tínhamos, entre aspas, tempos de normalidade, eu sempre fui muito crítico, em especial, à oferta EAD de curso de formação de professores, curso de licenciaturas. Cursos técnicos, hoje, em grande medida ofertados pela rede privada, também tem uma porcentagem bem significativa de oferta EAD já. É no mote desse crescimento da oferta EAD na última década em especial, que esse programa Novos Caminhos se apresenta, no mote desse crescimento. Ou seja, dado que está viabilizado a oferta EAD de ensino técnico, eles querem ampliar para algo como 100 mil vagas, salvo engano, foi isso que estava apresentado no programa. Eu tenho muitas restrições sobre a oferta regular para a formação de professores e para alguns cursos técnicos, por entender, entre outros motivos, que se trata de profissões eminentemente práticas e que envolvem a interação como um subsídio fundamental para a formação, para a capacitação. Ou seja, ser um bom professor demanda uma interação na sua licenciatura de 4 anos, tanto com docentes, com colegas, com escolas, com redes, com gestões, com estágios. E eu sei que a EAD não veda estágios, não é isso que eu estou dizendo. Ela prevê também, em alguns momentos de prática, prevê estágio também. Mas a formação em si deste profissional, ela, ao que mostra alguns dados que já se tem, ela fica prejudicada, né? Tanto é que os dados do ENAD, os dados do Índice Geral de Cursos
das ofertas EAD mostram que os formandos têm notas e têm, portanto, né, uma qualificação menor daqueles que se formam presencialmente. E aqui nós temos exemplos que são muito usados, Chile, enfim, Coreia e outros países que vedam, notem vocês, não sei se vocês sabem essa informação, vedam totalmente a oferta de formação de professores à distância, justamente por entender que é algo que prejudica muito, ou tende a prejudicar a formação. Então, o novo caminho tem esse pressuposto. Claro que alguns vão dizer, pô, mas você tem defendido bastante uma busca ativa e uma oferta de ensino remoto. Tenho defendido, sem dúvida. Ela é fundamental. Ontem saiu uma pesquisa do IED, junto ao Instituto Rui Barbosa, dos Tribunais de Contas, com mais de 200 redes de ensino no Brasil, todas as capitais, enfim, em que eles mostram que boa parte dos municípios e todas as redes estaduais que foram, as 17 que foram investigadas, estão ofertando alguma atividade remota. E aqui eu acho que para o teu público qualificado talvez isso não seja necessário, mas se isso atingir um público maior, atividade remota não é sinônimo de EAD, não é sinônimo de atividade online, né? Atividade remota tem de abarcar um amplo leque de alternativas que vão de TV, rádio, atividades impressas, consultas às famílias, diálogo permanente, busca ativa, alimentação, livro didático e também plataformas online, né? Hoje, nos meus mapeamentos aqui com os meus estudantes, eu dou aula em 4 licenciaturas. Com outros atores, eu tenho visto que o efeito do envio da atividade impressa tem sido melhor do ponto de vista dos retornos do que as atividades exclusivas em plataformas, exclusivas virtuais, né? E que vídeos gravados via WhatsApp e outros meios têm um efeito também mais promissor do que aula online, aula simultânea, né? Porque a combinação do vídeo gravado com a atividade mandada impressa permite que o aluno e sua família vejam a qualquer tempo e consigam realizar essa atividade e depois retornar para os professores. Mas, claro, que está bem demarcado hoje, e os países que tiveram a pandemia antes, na Europa, a gente está vendo os estudos por lá, as evidências por lá, mostram os limites grandiosos da oferta remota. Então, não vamos confundir as coisas. Tende a haver oferta remota por uma redução de danos. A oferta remota nunca será igual à presencial, né? Ela apresenta diferentes resultados conforme for o leque de atividades que ela abrange. Então, é claro que redes vão ter sucesso maior em relação às outras, e esse sucesso maior sempre vai ser menor que o presencial. E já na Inglaterra, por exemplo, já se estuda em função do diagnóstico de que a atividade remota ainda assim vai criar um gap, né? um vácuo de aprendizagem muito preocupante, inclusive do ponto de vista econômico. Tem simulações e trabalhos muito interessantes sendo feitos, mostrando que se você parar 6 meses, ou 8 meses, ou 1 ano na atividade escolar, o impacto no salário desse jovem que hoje tem 10 anos, quando ele tiver 30, ou seja, daqui a 20 anos, é muito grande. O impacto no PIB, o impacto na inovação, o impacto nas formas que o próprio país consegue achar de alternativas para o seu crescimento econômico é muito grande. Então, como isso a gente não vê agora, a gente está o nosso mundo é simultâneo, a nossa experiência vivencial ela é agora, a gente não consegue identificar daqui a 20 anos que o salário daquele menino que hoje é pobre, que hoje tem dificuldade de aprendizagem, vai ser muito menor do que o salário que ele já tinha como previsto, que é um salário médio parecido com a sua família. A gente está punindo esse ator se a gente não garantir algumas atividades agora, né? Lá estão se estudando, enfim, quem quiser depois pode me procurar, um conjunto de ações, inclusive em grupos focados, grupos pequenos, que são as atividades mais efetivas que a literatura demonstra para recuperar conteúdos. Então, assim, hoje em dia, se você tem uma escola, uma turma de
25 alunos, 30 alunos, se organizar grupos de 5, de 4 alunos e garantir atividades de 30 a 40 minutos, pelos trabalhos que eu vi, elas equivalem, às vezes, a quase 3 dias de aula. Porque você consegue focadamente, fazendo escolhas curriculares, claro, né? O professor vai fazer a escolha daquele conteúdo, daquela habilidade mais precípua da sua disciplina, da sua matéria, né? E daqueles 30, 40 minutos vai fazer uma espécie de TED, sabe essas palestras do TED? Algo Sim. de 10 minutos e atividades com esses 4, 5 alunos durante 20 a 30 minutos. Intensivas, né? Intensivas. E aí o estudante, enfim, né, vai para outra matéria, tem uma logística complexa que requer investimento para fazer isso. Notem aqui, gente, eu tô falando de um cenário inglês. Por favor, não. Olha, o Gregório quer fazer isso em todo o Brasil, né? No Maranhão querido aí, né? Não. Tem que estudar a viabilidade, tem que ver caso a caso. Mas sim, por que vocês acham que a pós-graduação faz grupo de estudo? Faz leitura dirigida de 5 pessoas? Porque é muito mais intenso. Você consegue adquirir habilidades em muito menos tempo do que as 4 horas de uma aula normal, né? Isso. Agora, acho que estamos aqui caminhando para nosso final. Infelizmente, a gente teria mais temas aqui para a gente abordar, mas é bom porque fica para uma próxima. Fica para uma próxima live. Pessoal, vocês que nos acompanharam, eu queria registrar aqui as participações do Wilton Soares, dos professores, todos os professores, Marcos Ribeiro, Luco Trim, Wendel Monteiro, Márcio Lopes, Denilson Bezerra, estavam comentando aqui, elogiaram a fundamentação, né, do nosso convidado e também mostraram aqui a sua perspectiva de uma educação de mais qualidade para o nosso país, né, que é o que nós precisamos. Vocês que nos acompanharam, nós fizemos um panorama pela gestão do Ministério da Educação no governo Bolsonaro, comentamos aqui os principais programas, ações e avaliamos também como é que foi essa gestão, né, do ministro que acabou de sair. Avaliamos não do ponto de vista de reforçar a polarização ideológica, né, nossas discordâncias que existem, né, em relação ao atual governo, mas de explicitar como a educação pública perdeu praticamente 2 anos, né, poderíamos ter avançado no enfrentamento dos nossos problemas, né, dos nossos verdadeiros problemas. Então, Gregório, primeiro te agradecer muito por você ter podido participar, aceito o nosso convite, você é uma pessoa muito empenhada e comprometida com a educação pública, a gente acompanha à distância, né? Nós estamos aqui no Maranhão, você no Rio Grande do Sul, mas a rede social permite isso, né? Felizmente. Felizmente. E eu queria passar a palavra para você para as considerações finais em relação a esse tema. Bom, eu agradeço de novo o convite, né? Eu nunca imaginei que em quarentena o trabalho pudesse ampliar, mas se ampliou bastante. Onde eu trabalho na Pró-Reitoria de Pesquisa também, no meu instituto, então a parte administrativa está muito intensa, a gente está pensando com muitos editais, muitas formas também de alcançar os estudantes, e enfim, por isso que é muito corrido, né? Eu participo, como você bem disse, mais ali no Twitter, em especial, é onde eu participo mais, né? @GrisaGregório, ali o meu perfil. Sempre que possível, eu tento responder a todo mundo que manda mensagem ali. E, claro que nós não abarcamos tudo, né, Jonathan? É um universo muito complexo, acho que ficou bem claro. A gente pode agendar o momento para outras pautas, se for o caso, né? A gente não falou de Enem, não falou da Política Nacional de Alfabetização, que é um tema bem complexo, bem importante também, que há ali elementos muito interessantes que na política, do ponto de vista dos seus referenciais, né? E que, infelizmente, está nesse caldo também das polêmicas, sendo prejudicado. Escolas cívico-militares também, né? Que não deu tempo. Escolas cívico-militares aí que
54 milhões esse ano para 54 escolas. Então, é 1 milhão por ano esse ano, para quem está acompanhando. Né? É um milagre, né? Mais da metade, claro, é para pagamento dos militares da reserva. Né? Enfim, para mim é uma transferência de recurso para um grupo de interesses de forma muito evidente. Mas o aspecto pedagógico a gente pode também conversar, marcar outra hora, e dizer que a gente tem uma emergência realmente na educação. O Fundeb tem de ser aprovado. Se chegou não é o Fundeb dos sonhos, não é, mas é um Fundeb possível. O deputado Bacelar é uma pessoa muito, muito empenhada, a deputada Dorinha também. Acho que conseguiram fazer um documento que consensue ali o possível. Acho que deve ser aprovado no mês que vem, pelo que eu estou acompanhando, mas é urgente porque ele precisa ser regulamentado, né? Os secretários municipais e estaduais precisam entender como é que isso vai ocorrer, e isso não vai ser simples, não é uma regulamentação simples, a Câmara vai ter que se debruçar sobre isso. A gente precisa de mais recursos para a educação, né? Não caiam no discurso fácil de que nossos problemas se circunscrevem apenas à gestão e não mais recursos. Isso não procede. Os dois são pilares que têm que ser qualificados de maneira muito intensa, mais recursos, mais gestão, né? A experiência do Maranhão aí me traz muita esperança. Eu vi que o Maranhão foi um dos primeiros estados a tentar algumas coisas na busca ativa. O secretário Felipe, né? O secretário Felipe também é uma pessoa muito desenvolta, assim, ativa nesse sentido. Então, é uma experiência bem, bem importante no Brasil, o estado do Maranhão. E um abraço para todos vocês, né? Dizer que é um orgulho estar aqui participando do teu canal, enfim. E conte comigo, meu amigo. Poxa, muito obrigado e também agradeço a todos os que nos prestigiaram aqui, estão acompanhando o Conversa CIEP, né? Já fizemos mais de 6 edições e vamos continuar sempre buscando compreender, né, esses temas que nos interessam tanto, temas de interesse público, e trazendo pessoas com a qualidade, com o compromisso do Gregório. É uma grande alegria. Acompanhem ele aí no Twitter, que ele usa mais, né? O Gregório, repete, por favor, Gregório, o Twitter. @GrisaGregório. Mas no Facebook também aí. No Facebook eu não tenho como aceitar muitas pessoas, porque eu não tenho mais. Tem um limite. Mas dá para seguir ali. Quase tudo eu replico no Face, mas eu fico mais realmente eu participo mais lá no Twitter. Vale a pena, eu acompanho e aprendo muito, viu? Um abraço a todos, até a próxima. Muito obrigado, um bom sábado, um bom domingo, um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.